Olá pessoal, é o Nilson Gonçalves, eu estou aqui no podcast do IDECON, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. E hoje nós vamos tratar de um tema que está realmente alarmando o Brasil. Justamente porque a gente sabe como que as companhias aéreas funcionam, né? E a gente já viu de tudo. Eu que usei muito essas companhias aéreas no ano passado, a gente viu o que a gente tem de desgaste em aeroportos, dentro dos aviões e tudo que circunda toda essa a companhia aérea, a gente sabe como funciona. E lógico, eu trouxe uma pessoa especial aqui para tratar desse assunto, o Dr. William, conhece muito dessa matéria, e aí eu gostaria que ele se apresentasse para a gente começar a fazer um bate-papo, tá bom? Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui novamente no podcast do IDECON, hoje para falar das abusividades das companhias aéreas, que são inúmeras, né? Algumas que trazem direitos aos consumidores e outras que por uma blindagem, né? Diria até que do próprio judiciário não traz ali os direitos, mas traz o dissabor e não deixa de acontecer. Então, gostaria de que você compartilhasse toda essa experiência sua a respeito do uso das companhias aéreas durante todo esse ano de 2024, do qual você muito utilizou. Foram experiências, viu, doutor, que eu vou contar para você. Aconteceu de tudo, viu? Aconteceu de tudo e a gente enfrentou assim, várias situações. Porque é muito fácil quando a gente fala assim, vou viajar de São Paulo para o Rio, de São Paulo para Minas, mas quando você vai de São Paulo para aeroportos menores, sabe, no norte, que tem bastante dificuldade ali de rotas, né? A gente acaba encontrando bastante dificuldades, os aeroportos pequenos, então a gente precisa falar dessa experiência. O importante, doutor, o que eu queria era o seguinte, que quem está assistindo a gente encontre aqui um bom representante daquelas pessoas que usam a companhia aérea e o doutor como representante da lei, que viesse mostrar para a gente assim, até onde as coisas podem ir, né? Porque às vezes também a gente acha que tem um direito e não tem, e às vezes a gente acha que a gente está certo e não está, e a gente vê as companhias aéreas fazendo aquelas barbaridades. Então, como está um tema muito quente hoje no Brasil, né? Porque lá no Congresso está se discutindo isso, tem projeto de lei para isso, venho acompanhando alguns deputados federais, encontrei também alguns pontos importantes com a nossa deputada Renata Abreu, a deputada federal Renata Abreu, que vem falando desse tema com algumas emendas, e aí eu gostaria de começar com um tema que é essencial. E só aproveitando o gancho, esse assunto já teve na mão dos deputados não só nessa única vez, né? Se nós analisarmos o tema a fundo, já tiveram vários momentos em que esse assunto esteve lá para ser votado e por alguma oposição ou uma inconsistência de projeto não seguiu. Mas eu acho que esse seria o caminho para apagar de vez aí as dúvidas que a população tem, que os usuários têm e que a própria companhia tem, e aí por isso ela vai abusando ali, né? O poder diretivo é dela, mas ela, por não ter uma regra específica do assunto, ela acaba ora cedendo, ora não cedendo, e seria muito importante que esse processo da criação legislativa avançasse para que neutralizasse todas as dúvidas existentes, até mesmo para o judiciário. Sim. E assim, um tema bastante controverso e que, olha, eu vou contar para você, a gente já vê de tudo, viu? Que é despacho de mala. Vamos começar por essa parte aí, que a gente acabou tendo bastante experiência e a gente viu de tudo. Então ali a gente tem aquela mala que a gente vai lá no guichê, a gente vai lá e faz o despacho. Que já mudou também, que né? já mudou também, que na verdade foi assim, foi criado um novo modelo para baratear as passagens aéreas, não barateou nada, como a gente sabe como funciona, e acabou causando um grande transtorno. Nós tínhamos 32 quilos anteriormente em voos internacionais, que hoje são 23 quilos. 23 quilos, ou seja, reduziu bastante. Já reduziu bastante. E veja bem, problemas que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem lá fora também. A gente, vamos falar um pouco disso também. Mas, e também tem a bagagem que a gente leva dentro do avião. Né? A gente tem lá direito a 2 peças, né? Entre aspas, nós temos direito a 2 peças. A gente leva uma mochila, né? Que é para colocar embaixo do banco. Sim, do assento de pessoal. Exatamente. Então você coloca ali embaixo do assento da frente
E você leva aquela malinha de bordo que tem lá o tamanho também, né? A Sim. gente tem as dimensões. Tem as dimensões não previstas em lei, por isso que do projeto seria importante. Aham. As dimensões exatas não estão previstas numa lei específica que trata do tema, mas que criou-se, né, habitualmente um tamanho que é aquele da companhia aérea, que às vezes tem até divergência entre uma companhia e outra. Exatamente. A mala que entra em uma dimensão não entra na outra. E detalhe, né? Ali fala-se para essa segunda, que seria a mala de bordo, né? Uhum. A denominação mala de bordo, fala-se de 10 quilos. Algumas companhias até 12. Só que não... Já viu algum momento medirem o peso dessa mala de... Nunca fizeram isso. Talvez E olha, eu o cara embarquei. leve 32 quilos, que é o proibido na mala. Tem coisa pior isso. Eu vou falar para você que usa a companhia aérea, eu vou falar também da malandragem do consumidor que usa também. Então a gente tem que, viu, doutor, a gente também tem que balancear um pouquinho aqui as coisas, né? Porque o que a gente vê, o que eu vi muito, e que também atrapalha os outros consumidores, os outros passageiros. O cidadão, o que ele faz? Eu tenho direito a 2 peças. Eu vou levar uma mochila e vou levar a malinha de bordo dentro dos padrões que o doutor falou agora. Aí ele entra, ele pega aquela malinha e entra com uma mochila de acampamento. Sabe aquela mochila de acampamento que vem da cabeça até o pé? E ele fala, 1,20 por 50 exatamente, centímetros. maior que ele, sabe? E ele entra esbarrando em todo mundo e fala assim, eu tô com uma mochila e eu tô com uma malinha, doutor. Qual é a realidade disso? Quando a gente fala da mochila, o que realmente pode, o que não pode? Até porque quando você vai falar do seu direito, quando você vai exigir os seus direitos, você tem que tomar cuidado, porque você também, você foge ali. Eu tenho uma mochila desse tamanho de acampamento, uma malinha, eu já vi pessoas entrando com 3, 4 peças, né? A mulher leva a bolsa, leva a malinha, ela leva a mochila, leva uma outra coisa, aí quando vai ver ela está com umas 4, 5 peças. E aí aonde atrapalha os outros? Que é ali naquela parte do bagageiro, doutor. Porque ele entra com todas essas peças, ele coloca tudo ali, aí fica faltando pro outro que está dentro dos padrões. Fala um pouquinho disso aqui pra gente, doutor. Aí é exatamente onde surge o abuso também do consumidor, né? Nós temos que defender o consumidor, mas tudo também tem um limite, né? A mala que vai nas costas, que eles denominam de itens pessoais, né? De fato deveria portar ali os itens pessoais do cotidiano, a exemplo. Notebook, celular, carregador, itens ali que você utiliza a todo momento ou que seria comum de uma mochila que se carrega para o trabalho, que se carrega com itens de higiene pessoal ou algo do tipo. Esse seria o padrão, né? Esperado e o padrão que podemos dizer aí como sendo justo, né? Porque ele autoriza juntamente uma mala de 10 a 12 quilos daquele tamanho padrão que existe, o molde ali de todas as companhias aéreas. A partir do momento em que você passa a abusar disso, você pode sofrer, né, as restrições de embarque até as cobranças. Porque você vai estar saindo fora desse padrão. E aí todo mundo, né, consumidor, tenta fugir dessa cobrança, dessa, vamos dizer assim, dessa vedação dele adentrar com a mala de camping, citado, e da cobrança. Neste momento surge, inclusive a título gratuito, e algumas companhias há anos vêm aplicando isso, que é o despacho naquele momento do embarque, na porta da aeronave, para que você despache gratuitamente aquela mala que é excedente. Então, doutor, uma dúvida que eu sempre tive, mas assim, acabei ficando especialista nisso de tanto que a gente acabou viajando. Você tem direito ao despacho gratuito quando você vai entrar no avião? E aí eu quero falar de 2 temas muito importantes, doutor. Você tem direito quando você está dentro do padrão. Então você tem lá uma malinha de bordo e uma mochila dentro do padrão. Não tem espaço na aeronave. Então o que você faz? Você tem direito a um despacho gratuito. E esse despacho ele surge porque ficou cada vez mais comum encherem as malas de itens pessoais e a mala de bordo
para não comprar bagagem a ser despachada. E a hora que começa a adentrar a aeronave, chega um momento em que ninguém mais consegue guardar as malas disso que eu padrões. Disso que eu queria falar. O cidadão chega lá, ele tem direito a 2 peças, ele chega lá com 3, 4 peças. Aí o que acontece? Ele entra primeiro, porque aí começou a se transformar numa briga na hora do embarque. Tem lá o embarque, né? O setor 1, setor 2, né? Que ele fala categoria 1, categoria Master, Power, aquele monte de categoria que vocês sabem o que é. Por letra. Por letra. Por diamante, Mega Power, Supremo, aquelas coisas todas. E aí você vai formando ali várias filas. Aí fica todo mundo desesperado para entrar logo porque quer pegar uma vaguinha lá. Aí você vê aquela pessoa com 3, 4 peças e entra no avião, coloca lá e aí fica faltando espaço. Aí eu entro num detalhe muito importante. Eu vejo as companhias aéreas e aí eu me revoltei uma vez, porque a gente conhece um pouquinho desse negócio de direito do consumidor, e aí eu fui conversar com a menina que estava falando. Ela falou assim, pessoas da categoria 4 e 5, por favor, despachar as malas para a gente poder mandar para o compartimento do avião, porque o avião está lotado. Eu falei, olha, quando você faz uma frase dessa, uma fala dessa, que é só a categoria 4 e 5, e cadê a 1, a 2 e 3? Quer dizer, você está segregando aí, é complicado. Está ferindo o direito. Está ferindo o direito. Falei, igualdade, isonomia. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você anuncia aí que quem quiser fazer, faça. Mas quando você fala que a categoria 4 e 5 vai fazer isso, você está causando um problema para a sua companhia aérea, porque se alguém quiser entrar com uma ação contra vocês, vai fazer e vocês vão ter problema. Exatamente. É só gravar o que você está falando aqui, você vai ter problema. Eles devem, no início ou momento que precede o embarque, fazer os anúncios de quem tiver à disposição que assim o faça o despacho sem custo. Mas não fazendo distinção entre categoria A, B, C... porque subentende-se o seguinte... Categoria Plus... porque subentende-se o seguinte... A 1, 2 e 3 eles vão entrar na frente, vai ter lugar para todo mundo, não vai ter para 4 e 5, então pela lógica 4 e 5 já tem que começar a despachar. Eles não devem... Não devem fazer isso. Eu entendo que há um certo preconceito com as categorias menores e você, a depender da escolha do seu assento, você pode ter efetuado o pagamento por um custo maior de uma passagem, mas você gosta de viajar no fundo. Nem por isso você, no momento ali da divisão, você vai estar tranquilo, porque você pode chegar lá no fundo e não ter mais esse lugar para adequar e guardar a sua bolsa. Então... entendo que não pode de maneira alguma fazer essa distinção. Se a vedação é para todos, que eles recolham as malas ali para despacho gratuito de todos, e se não couber, aí eles têm que anunciar de uma outra maneira, ou esperar que as pessoas adentrem a aeronave para checar se de fato não tem, e aí numa situação em que sair do controle, eles passem retomando ali as malas de dentro da aeronave para fazer o despacho gratuito. Até porque o despacho gratuito, ele é feito na porta da aeronave. Ainda que você concorde, sim, verdade. Ele já é feito na porta da aeronave. Então, alguém ali da companhia aérea ou do próprio aeroporto resgata essas malas, carrinho de bebê que nunca foi a bordo, mas sempre ficou ali na porta da aeronave. Ele sai naquela escadinha lateral, né? E ele vai e acaba acoplando lá na bagagem. Uma pergunta, doutor. Boa, bem lembrado. Tem 2 coisas importantes. Primeiro, itens de saúde. Se a pessoa tem que embarcar e carregar um equipamento de saúde, é contado como bagagem isso aí? Cada caso tem que ser analisado, né? De uma maneira ali peculiar. E normalmente, para que você entre com o equipamento ou de repente líquido de soro, medicamento e tal, isso tem que preceder de uma autorização e de uma recomendação. Então, no momento do guichê, ele é tratado de maneira totalmente diferente. Uhum. Há exemplo também, idosos que têm problemas de locomoção, problemas de ficar de pé. É comum a gente ver nos aeroportos o pessoal com a cadeira de roda e um assistente
dentro do aeroporto dando apoio para ele, que leva ele até a porta do avião, né? Deixa ele ali, ele só adentra ao avião e a cadeira de roda ele deixa ali no corredor da aeronave. Ou no momento de sair, é comum a gente sair da aeronave e se deparar com alguns colaboradores do aeroporto ou da companhia aguardando ali o pessoal com a cadeira de roda. Então, isso sai do trivial, né? Quem tiver a necessidade de alguma recomendação médica para equipamento, medicamento, que faça direto no guichê da companhia, que aí é tratado totalmente à parte dos demais. Aí não teria uma distinção de igualdade, isonomia, porque de fato ele tem uma recomendação médica e tem que ser tratado de uma maneira diferente. Ah, legal. Outra coisa, isso eu vi bastante encrenca, que é o fato do cara não querer, ali o passageiro, eu não vou despachar minha mala porque a minha mala de mão contém itens muito frágeis, itens pessoais, itens de valores, que está previsto que quando tiver esse tipo de bagagem é para colocar na bagagem de mão, da bagagem de bordo. A própria companhia aérea faz essa recomendação. Sim. E aí você coloca na sua bagagem de mão e chega lá dentro e fala, agora não tem mais espaço, por N motivos, ou porque venderam demais, ou porque teve gente que foi com 3, 4 peças e aquele negócio todo. Com a mochila do camping. E aí não tem o espaço que precisa para colocar uma mala de uma pessoa que foi dentro dos padrões. E eu já vi muita encrenca, inclusive chamar a polícia, veio o pessoal da Polícia Federal, retira o passageiro junto com a mala. Então vira uma verdadeira bagunça. Eu queria saber o seguinte, ele é ou não é obrigado a despachar essa mala nessa circunstância que eu disse? Eu costumo dizer que o diálogo serve para tudo. E é o mesmo diálogo que ele serve para acalmar a situação ou para deixar ela sair do trilho de vez e chegar a uma via de fato de vir os integrantes de, seja Polícia Civil, Polícia Federal, retirar da aeronave. Nós tivemos várias matérias recentes, inclusive com artistas, né? Verdade. Que no momento em que estava saindo do controle começou-se a gravar. E aí, eu acho que o momento de nervosismo é de ambos ali. Eu já vi até agressão, doutor. Tanto dos comissários de bordo quanto dos consumidores. Então, a orientação tente sempre dialogar, né? Algumas situações do qual eu me deparei, já vi saindo próximo do controle, e quando eu vi que retomou o controle, acabaram liberando. Então, essa vedação de não pode, na verdade é muito mais um acordo comercial feito ali no momento, porque se você utilizar do seu ticket, né, da sua reserva, e do seu direito do consumidor, você não pode ser vedado de ingressar com uma mochila de item pessoal e com a mochila padrão, com a mala de bordo padrão. Então, não deixa de ser um novo acordo comercial que está sendo tratado ali. Então, na maioria das vezes, o consumidor também, quando ele se excede, aí qual é o passo da companhia aérea? Porque, né, dentro de aeronave é uma situação delicada, combustível, e atrelam, né, no país, graças a Deus, nós nunca tivemos uma situação dessa, mas aí já começam a olhar com os olhares de um terrorismo, de que esse avião vai sair de rota porque estão descontrolados, algo que viaja-se muito para uma ficção, né, pelo menos no nosso país, mas para que não perca esse controle, né, o lado vulnerável ali pede reforço policial. O reforço policial, a depender do que está acontecendo lá dentro, é melhor ele tirar, porque senão vai a viagem inteira com o problema. E a briga, ao invés de minimizar, essa briga pode ser pior. Pode se tornar uma situação muito mais difícil, uma briga generalizada lá em cima, ninguém tem apoio de nada, não tem apoio das polícias, e então eu acho que manter o controle e o bom diálogo
é onde você vai sair para o Porque assim, cumprimento do seu contrato. e eu também teve uma vez que eu me recusei, falei, eu não vou colocar minha mala de bordo lá para despachar. Eu não vou fazer Dialogou. isso. Sim, Negou e dialogou. Eu neguei a princípio. Qual foi o fim disso? Arrumar um espaço. Então é esse o exemplo. Ou seja, o espaço tinha. É esse o exemplo. E eu também, assim, o que eu tô percebendo, doutor, é o seguinte, as companhias aéreas estão abusando. Sim. Você tem lá os passageiros que fazem esses abusos que a gente acabou de falando mas aqui, até de uma forma... não é generalizado. Mas não é generalizado. A maioria das pessoas querem cumprir. São Respeito e querem cumprir. respeitosas. Só que as companhias aéreas, elas estão, assim, abusando em várias coisas. Eu anotei várias coisas aqui que eu tô com receio de não dar tempo da gente falar de tudo. Mas, assim, a gente percebe o abuso, assim, das companhias aéreas, com todo tipo de coisa. Eu vinha voltando eu estava em Londres, voltei de Londres, cheguei aqui, a minha mala estava destruída. Ela chegou não só destruída, ela chegou, além de destruída, aberta, com roupa assim, pro lado de fora, sabe? E assim, como que eles tratam isso? Né? É complicado. E aí você tem todos os caminhos legais para fazer, e eu fiz, eles me ressarciram tudo, mas tem uma coisa que não ressarce, que é o problema que você passa. Sim. Porque depois eu tive que sair, você não tem ideia de como eu saí do aeroporto. Porque não tinha rodinha mais a minha mala e estava tudo complicado. Eu tive que sair com roupa dentro de saco. E você também, se tiver compromisso, você acaba perdendo, porque você... Se você está numa conexão... Uma conexão você perde, porque a hora que você identifica, né, que houve uma avaria na sua mala, você tem, assim que você retira ela da esteira, você tem que prontamente procurar a companhia aérea. Foi o que eu fiz. Preencher o formulário deles. De dano. Eles vão fazer diversos questionamentos. Mas tem um limite de valor também ali. Viu? Tem um limite de valor. Mas é para uma solução também administrativa. Excedeu isso e tem, a exemplo, compras declaradas do exterior para dentro do país. E você declarou essas compras. Você tem o direito de ressarcir integralmente o que sumiu, o que quebrou, o que avariou. Mala, tem limite de valor? Tem. Mas a reparação do dano ela deve ser integral, não parcial. Sim. E no momento em que a gente deixa a mala em depósito a eles, o guardião das malas são eles. É nesse momento que tem que declarar o que tem dentro? Você tem que fazer a declaração até adentrar ao nosso país de origem. Né? Então, essa declaração ela tem que acompanhar os documentos fiscais de onde você fez a aquisição, e os documentos fiscais mais a declaração farão prova que você teve perda. Tudo bem, mas por exemplo, eu estava lá em Londres, ela chegou nesse estado aí, veio inclusive coisas quebradas, mas não eram coisas assim que... eram coisas simples. Mas a questão é o seguinte, eu deveria ter declarado o que tinha dentro dessa mala lá na hora que eu despachei, não, ou aqui quando eu cheguei? No momento aqui da chegada. Porque aí a gente está falando também de itens mais valorosos, de repente uma compra que se fez para trazer aqui para o país, algo do tipo, nesse sentido. Fora isso, não teve prejuízo com o interno da mala, mas teve prejuízo de danificar a mala. Você também tem direito aos reparos. Sim, fizeram dessa isso, mala. Repararam o valor que eu pude comprar. O valor que você pôde comprar uma nova mas mala. Assim, mas tem todo aquele transtorno e graças a Deus eu não tinha nada de muito valor dentro da mala. Isso quando ocorre o dano, né? Há vários momentos em que essa mala ela é extraviada, enviada para outro destino, né? Já nos deparamos com consumidores que foram passar as férias, um casal com 2 filhos pequenos, bebês, e teve a mala extraviada. Então, instala-se ali um caos. Orientação: não identificada a mala, prontamente tem que ir no guichê, ainda que seja aeroporto pequeno, faz ali o aviso de que a mala está extraviada, e se essa mala não chegar a tempo de você ter que utilizar itens pessoais, de higiene, roupas, você pode até fazer aquisição disso para reposição, guardando notas fiscais, para pedir depois esse reparo. Se a mala vier e chegar depois, né, dia seguinte, 2 dias depois,
Já vimos um caso que a mala chegou 3 dias depois, então você pode fazer o pedido de reparação de dano material daquilo que você necessitou comprar, mas uma ação, a ação também tem um cunho indenizatório, né? Por todo o imbróglio causado ali. Imagina, sai de férias com as duas, o casal e as crianças e você acaba não tendo férias. Você tem que sair fazendo compra e gastar. E isso para quem tem limite de cartão, para quem ainda tem dinheiro, né? O dano existe, mas a pessoa ainda consegue remediar. E quem está apertado, mas quer também fazer uma viagem para diversão e não tem mais para onde gastar. Ou ele vai e curte um pouco a viagem, ou ele repõe os itens. Então é algo complicado. Né, assim, eu gostaria até de olhar para a câmera ali, doutor, eu vou falar uma coisa. Você que vai viajar, vai despachar sua mala, principalmente quando é voo internacional, e nós já tivemos problemas aí de malas sendo colocado droga dentro da mala. Então, assim, eu vou dar um conselho assim que eu vejo, e às vezes eu vejo as pessoas muito indisplicentes na hora de despachar as malas. Vai despachar a mala? Se você puder cobrir sua mala de alguma forma, é importante. Toda vez que você for despachar a mala, fotografa a tua mala. Colocou aquele cartão, porque quando ele coloca o cartão de identificação com uma numeração, identifica aquilo, grava, faz um vídeo de despachando sua mala, tira foto daquela numeração que está lá na mala. Se você puder cobrir a sua mala, tem várias formas agora que tem os tecidos que você cobre, tem até aqueles serviços que tem de você poder embalar toda a sua mala. Então tem muitos cuidados que você precisa ter, e aí eu falo para você, e eu vejo pessoas despachando mala sem cuidado nenhum, simplesmente coloca lá e vai embora, e aí depois pode ter surpresas terríveis, como aconteceu com aquelas duas mulheres. Você chegou a ver que foi lá para a Alemanha, ficaram presas na Alemanha porque chegou a mala lá com drogas. É um problema que transcende até a relação de consumo que estamos dizendo aqui, nós né? Estamos falando de ato criminal mesmo, né? É um ato criminoso, né? Que transcende ali direitos e obrigações entre consumidor e fornecedor, porque são terceiros, fraudários, criminosos que manipulam isso internamente, mas é de extrema importância, muito bem destacado essa colocação de fazer vídeos, fotos, guardar os comprovantes da bagagem. Exatamente. Né, de suma importância. Sim. Assim, o que eu vejo é o seguinte, doutor, vamos analisar um pouquinho o que é viajar, porque antes, assim, antigamente viajar de avião era um acontecimento, né? Agora é uma coisa muito normal, né? Hoje faz parte da realidade de muita gente. E quando você compra uma passagem, a minha leitura que eu faço é, quando você compra uma passagem de avião, você está comprando o direito de estar dentro do avião. E depois você tem que pagar pela condição que você vai estar dentro do avião. Sim. E eu falo assim, porque depois você vai marcar assento. Né? Você vai lá, você compra a sua passagem. Quando você compra a sua passagem, ele já tem uma distinção. Tem os voos nacionais tem aquela parte da frente do avião. Sim. Que dá um maior conforto. Tem os poltronas prêmio. A poltrona não estamos prêmio. Nem falando de primeira classe. Não é nem primeira classe, só poltrona prêmio, que ela tem um espacinho maior. São 12 poltronas. 12 poltronas ali no máximo. 9, 12 poltronas. A do meio é eliminada para ficar espaço, a comida que serve é diferente. Aí separa por uma cortininha, quer dizer assim, né, a classe 1, a classe 2, está separada uma cortina, muda tudo. Eu acho até engraçado isso. Para aviões assim, de voos nacionais. E aí tem aquele negócio depois também, vou marcar a poltrona. Isso também se transformou uma pornochanchada no Brasil, né? Sim. Porque assim, é incrível, porque você compra a tua passagem, se não for aquelas passagens prêmio lá na frente, depois lá você vai ter que marcar. A partir do momento que você marcou uma poltrona, você tem que pagar. Ou você vai para o guichê, né? E vai a... Porque agora é tudo online. Dá pra você fazer online, você não precisa nem ir no guichê. Mas tem muitas pessoas que fazem ainda no... Sim. Quando tem mala... que chega no aeroporto. Tem mala em especial quando tem mala para despachar. E aí as pessoas, para não pagar, muitas das vezes esperam ir no guichê para que seja marcado qualquer assento para ela. O duro disso é quando viaja-se em grupos, famílias. Exatamente, você conseguir o assento para você ali é difícil. Tá e assim, tem aquele assento que é o assento, aquele que você não viaja, né? Você
Você parece que está numa perua de asa, né? É aquele... você tá no avião sentado entre as duas poltronas, você está assim. Perua de asa. Grava isso aí, ó, perua de asa. Uma perua de asa. Uma perua de asa. Você está sentado assim, aí tem duas pessoas do seu lado, assim, uma de cada, você está aqui no meio assim, ó. Aí você pega uma viagem de 3 horas, você vai assim lá no meio. E ninguém quer esse assento, né? E parece que é incrível, você compra passagem, parece que o assento escolhido pela companhia aérea é aquele, né? Aquela do meio. E aí você fala, não vou sentar no meio, vou tentar colocar num assento melhor, pronto, você vai pagar. E às vezes não é nem assento que você tem um certo conforto, né? Porque tem aquelas poltronas com conforto, que é saída de emergência, mais na frente. Não, às vezes você está pegando lá atrás, a última poltrona, basta você colocar ela na janela ou no corredor, você já vai ter que pagar alguma coisa. E isso, doutor? Eu entendo como uma antecipação da escolha, né? Então, aqueles que Isso querem... está em projeto de lei, isso vai cair, tá? É ótimo que esteja, porque aos olhos do judiciário, né? E a rigor da legislação, eles fizeram de uma maneira que você está fazendo a escolha antecipada. Então, a taxa de serviço que se paga é por essa antecipação, não é necessariamente pela poltrona. E aí essa antecipação, muitos já tentaram discutir, mas falaram, não, tudo bem, você pode ter no momento do embarque lá, que for despachar mala ou que chegar no aeroporto, você faz a livre escolha da companhia. Então, essa antecipação é como se fosse um voucher para que ninguém mexa ali naqueles assentos, né? Porque eles estão pré-reservados. Seria uma reserva do assento e não atrelado à própria voucher da passagem. Então, eu fico feliz de saber que isso também vai para o projeto, porque é uma coisa que vai deixar de fazer com que as companhias abusem desse poder, cobrem taxas deliberadas, porque cobra-se o que quer para essa Exatamente, não tem aquele preço. Cada companhia aérea cobra o valor que quer. Em especial, né, não faça uma segunda venda, né, porque se a gente pode falar de venda casada, né, e eu quero antecipar a compra para uma viagem da minha família, e eu quero que minha família voe junto na aeronave, eu sou obrigado a fazer essa venda, essa compra casada, né? Então, não deixa de ser uma espécie de venda casada, mas pelos valores que se tratam dessas pré-reservas, os consumidores acabam levando isso para o cotidiano. Você entendeu? Então, infelizmente, né? Acaba deixando isso para o cotidiano, e ótimo que virá o projeto de lei que trate desse tema também, vedando a tal da venda casada para escolher, né, o assento. Porque assim, a pessoa vai lá, comprou uma passagem, ela já vai, escolhe o assento que ela quer colocar a família dela, escolhe o assento que ele quer sentar. Deveria ser. E vai, as pessoas vão comprando a passagem, assim, quem comprar por último tal, vai pegar os piores poltronas. Deveria ser igual cinema, teatro, exatamente. Eventos musicais. Você compra ali o acesso, como é já a Premium. escolhendo. Como é a Premium. Já escolhendo onde você prefere, né? Sim. A Premium é assim, a gente vê lá atrás, eu prefiro na frente, eu prefiro na asa. Porque a gente vê, quando a gente paga, parece que quando paga, é porque assim, ganha esse dinheiro vendendo a passagem, depois ganha dinheiro vendendo é igual a Disney, né? A Disney ficou assim, né? Você inventaram o Fast Pass agora na Disney, sim, né? Que você assim, agora não, já faz um tempo. Então todo mundo compra o ingresso, que já não é barato, entra na Disney, e eles arrumaram um jeito de ganhar dinheiro com a fila. Sim. Ele não ganha dinheiro só com os brinquedos, ganha dinheiro com a fila. Furando a fila. Furando a fila. Fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos criar um negócio para furar a fila, só que tem que pagar. Então, acho que a companhia aérea virou mais ou menos isso. Sim. Ele compra o direito de voar. Ele não compra onde ele vai sentar, o que ele vai comer. Depois ele vai pagar por isso separado. Então, eu acho que tinha que acabar com isso mesmo, e esse projeto de lei. E aí, eu já emendando, doutor, esse projeto de lei tem uma emenda a um projeto de lei que a deputada Renata Abreu, deputada federal Renata Abreu, ela colocou um item muito importante. Isso aconteceu comigo. Você compra a tua passagem, você compra a passagem ida e volta. Só que por algum motivo, você não foi junto com a companhia. Você não embarcou junto com a companhia aérea. Né? E aí o que eles fazem? Automaticamente cancela a volta. E aí, complicadamente você fala assim, para um pouquinho, mas a companhia aérea não está certa.
você cancelou a volta porque você não foi. Não, não é bem assim. Não. E eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu estava em Tocantins, eu ia para Brasília e depois eu vinha para São Paulo. Então eu comprei a passagem lá de Tocantins, de Palmas, para Brasília. Eu ia fazer uma reunião e no mesmo dia, então eu ia chegar lá de manhã, à noite eu ia pegar o voo para São Paulo. Aí o que eu fiz? Tá tudo certo. Chegou em cima da hora, eu estava indo para o aeroporto, me convidaram para ir de carona, num voo particular. Falaram assim, Nilson, vai fazer uma reunião, vai estar um voo particular e a gente queria que você estivesse lá junto com a gente, porque a gente já vai ali no avião, são 2 horas de voo, 1h30, 2 horas de voo, dá tempo da gente fazer bastante coisa no avião, então você vai com a gente no avião particular. E depois lá você vai. Por incrível que pareça, deu tudo certo, fui lá, quando cheguei e fui embarcar para São Paulo, minha passagem tinha sido cancelada. Aí eu falei, pera um pouquinho, eu tô aqui. Não, mas é como se não... Para nós é como se você não tivesse vindo para Brasília. Eu falei assim, mas agora vocês querem controlar minha vida de como eu venho para Brasília? Eu vim aqui, eu quero... Aí, bom, dentro do conhecimento que a gente tem jurídico, a gente deu uma forçadinha de barra e aí acabou saindo a passagem. Mas eles tinham cancelado, doutor. E existe essa emenda hoje no projeto de lei que está tramitando lá no Congresso, que a deputada colocou e que eu acho que vem muito a calhar desse abuso que eles cometem. E se você não sabe disso, você toma cuidado. Porque a pessoa fala... É totalmente abusivo, né? É justamente eles quererem conduzir a sua vida. Se você chegou ali de outra maneira, né? Eles colocaram um serviço à disposição. Eles têm que deixar esse serviço à disposição. Se o paciente, no primeiro trecho, deixou de voar, não compareceu, né? É um problema do consumidor. Eles têm que colocar o serviço à disposição e lá deixar. Não tentar ganhar mais uma venda. Que é isso que eles fazem. Para esse que não embarcou no primeiro trecho, presumindo que ele não vai estar no aeroporto para embarcar no segundo trecho. Eu acho que ele que tem que dizer se ele vai estar ou não. Sim, não pode ser automático. E aí o seguinte, já tem a penalidade do seguinte, não embarcou, perdeu, não tem direito de restituição. Exatamente. Né? É a premissa básica. Então, por que eles vão cancelar? Você não embarcou em um. Por que eles vão cancelar 2 trechos? Então, e aí você perde o direito de restituição nos 2. Isso que foi assim, que eu fiquei mais intrigado. Eu falei, agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui para embarcar, eu vou ter que comprar outra passagem e eu estou aqui. É totalmente abusivo e se mantida a decisão do segundo trecho de não embarcar, tem que restituir integralmente esse segundo trecho. E é passível de indenização, inclusive, por dano moral. Porque eles estão falhando com a prestação de serviço que eles deixaram à disposição. Então, se a pessoa vai comparecer ou não, né, é uma faculdade dela. Mas o serviço tem que continuar à disposição. Para caso ela apareça, o serviço seja prestado. É que eu estou falando assim, a gente que vive em aeroporto, a gente passa por cada um. Eu tive um caso recente... que o consumidor estava num aeroporto, interior de São Paulo, bem afastado, e simplesmente cancelaram o voo dele, ao invés de remarcarem, teria disponibilidade só a partir de 4 horas, que aí vem aquela regra de que a pessoa tem direito, né, a uma hospedagem, porque já passou além das 4 horas e tal. Colocaram ele numa van e ele viajou 6 horas de van. Meu Deus do céu. Porque ele tinha um compromisso, ele não podia esperar o próximo voo e ele até achou que a viagem seria mais curta, né? Porque de carro acaba vindo mais rápido. Mas ele viajou 6 horas. Meu Deus. E se ele tivesse esperado o outro voo, agora fatalmente doutor, ele estaria chegando junto com a van. Olha o que pode acontecer nessa Mas brincadeira. induziram ele a viajar com a van e restituição 0. Pelo preço do serviço do avião, compraram a van. Nesse tema que a gente está falando, você imagina que se ele comprou a passagem dele de ida e volta, vou para Minas, vou voltar, tal, não sei o que lá. Aí acontece tudo isso, aí o pessoal fala, não, você vai de van. E cancela a volta do cidadão.
automaticamente vai cancelar a volta, porque ele não foi na companhia aérea. Aí agrava, inclusive, a indenização moral. Porque é muito abuso, é muito abuso. É assim, é que eu tô falando, nos nossos podcasts aqui, eu quero que quem assiste a gente sempre encontre aqui alguém que representa a lei e alguém que representa quem usa. E eu tô aqui para isso mesmo. Eu quero falar dessas... Usuário ferrenho. O usuário ferrenho mesmo, que foi ali, passou aquele apuro. E aí, ele sofre. Tem mala negada, mas não deixa de usar. Né? Teve uma vez que eu tava... Essa é interessante. Eu tava indo para Brasília e eu ia de manhã e voltar à tarde. Então eu fui só com o meu computador. Peguei a minha mochila com o meu computador e fui. Quando você está só com a mochila, você não tem pressa de embarcar, né? Porque você não tem que colocar mala, você não vai brigar por aqueles espaços para colocar. Então eu estava só com a minha mochila eu ponho debaixo do banco e está tudo resolvido. Aí o que eu fiz? O pessoal começou a embarcar e foi embarcando. Quando eu vi que a fila estava no final, o que eu fiz? Eu falei, agora eu vou embarcar, né? Entrei, fui o último da fila, fui chegando. Foi incrível isso. Olha, gente, e é verdade o que eu estou falando, não é mentira, doutor. 2 pessoas na minha frente, eu vi a mulher falando assim, olha, sua poltrona mudou. Mudou para poltrona X. Era minha. 2 pessoas na frente. A comissária falou, olha, porque eles fazem isso, muda na hora. Às vezes você descobre que a sua poltrona mudou na hora que você está embarcando. Sim. Eu tenho certeza que tem muita gente que já se identifica com o meu problema aí. Aí ela falou, mudou. Aí eu fiquei olhando, aí chegou minha vez, eu tava aqui, ó. Aí ela falou assim, olha, sua poltrona mudou. Eu falei, não mudou não, porque eu não autorizei a mudar. E eu comprei uma premium. Era aquelas lá da frente, era 5, não sei daqui, ou 4, eu não lembro muito bem qual era a poltrona. Eu falei, não mudou não, por que mudou? Eu tô aqui, mas espera um pouquinho, o senhor tá chegando agora. Eu falei assim, peraí, eu tô dentro do horário de embarque? Mas aonde o senhor estava? Eu falei, só me faltava essa. Agora a senhora me perguntar onde eu estava. Vigiar o trecho. Eu falei assim, eu já tenho mulher, tenho filha que cuida de mim, onde que eu vou. Agora vem a comissária também dizer aonde que eu estava. Eu estou aqui na fila, dentro do horário de embarque, minha poltrona é essa e eu quero a minha poltrona. Ou o senhor aceita ou o senhor não vai nem embarcar. Bom, veio uma pessoa mais sensata que ela, eu acabei embarcando e falei que era a minha poltrona. Quando eu cheguei lá, a menina estava sentada na minha poltrona, ela levantou. E tudo isso, sabe por que foi, doutor? Porque eles queriam ajudar um cidadão conhecido, que eu não vou entrar em detalhes, porque ele queria sentar lá na frente, então eles ajeitaram a vida dele e ferraram a vida de 2, pro bonitão sentar. Aí o bonitão levantou, olhou bem pra minha cara assim, espero que ele não tenha marcado a minha cara. E... Ele vai te assistindo no podcast. Ele vai saber. E nesse caso, hein, doutor? Até onde a gente pode exigir e até onde não pode? Eu entendo que é o seguinte, da mesma forma que estávamos falando, colocar o serviço à disposição, o voo. Te induziram a venda casada da escolha do assento. É indiscutível, você tem que sentar no seu assento. Ah, mas chamou classe de embarque A, B, C, D, E, premium e você não apareceu, você está dentro do horário. Você não tem que perder aquilo. O direito, né? Isso. E vou te dizer que eu já vi situação além. Situação de quererem cancelar o voo, de não deixar uma família embarcar, porque a companhia aérea queria colocar no lugar de 3 um dos hippies, que é usuário da própria companhia, funcionário da companhia. Então, em detrimento de uma pessoa que era funcionário da companhia, que queria ir naquele voo, eles falaram e ameaçaram o overbook de 3 pessoas de uma única família. Para beneficiar o funcionário, colaborador da companhia, que é o denominado hippie, né, das companhias, em detrimento da família, queriam cancelar o embarque da família para incluir o hippie, que nem comprador do serviço Ele utiliza lá as passagens dele, né? Não sei como anda atualmente o direito dos funcionários com relação às passagens, mas tinha direito a uma passagem, não sei em qual período, e eles chegaram a querer cancelar o acesso da família para incluir um colaborador.
essa família não concordou, pediu para que chamasse os superiores, pediu para que chamasse o superior do superior, até que esse hippie desistiu de viajar. Então, os abusos são mais comuns do que parece. Comentamos no início que uma artista, em um certo momento, gravou um vídeo falando de uma abusividade de uma companhia aérea e foi exatamente este o motivo. Mudaram o assento dela para tentar beneficiar A, B ou C, sem dialogar. E aí é o problema de não existir o diálogo. É comum as pessoas trocarem internamente lá os assentos, mas desde que exista o diálogo. Exatamente. A compreensão. Ou também poderia, né? Seria o básico. Poxa vida, espera acabar o embarque, vê a poltrona que sobra e depois você vai lá ajeitar a vida dos outros. Sim. Daquelas pessoas. O que eles podem fazer. Fechou a porta. Acabou. Portas em automático. A aeronave vai sair dali do local, ninguém mais vai acessar. Pronto, ali é a hora de se Ali ajeitar. É a hora de... Ajeita a carga ali, né? Aí ajeita ali naquele momento, olha, aqui tá ruim, tem uma pessoa idosa, tem uma pessoa doente, tem uma pessoa que tem claustrofobia, gosta de andar mais aqui. Aí ali é o momento de ajustar no diálogo. E não que o consumidor também seja obrigado exatamente. a ceder. Eu já cedi. Eu diálogo. comprei poltrona premium e cedi para uma senhora que eu vi que ela estava em umas condições de saúde não complicadas, né? E aí a pessoa estava tentando ajeitar a vida dela ali. E aí eu mesmo me prontifiquei e falei, vamos fazer o seguinte, que poltrona que ela tá? Ela não estava numa poltrona muito boa, não. Lá pro fundo do avião Mas eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa ela sentadinha aqui, porque assim, ela entrou no avião e ela... Sabe quando a pessoa está debilitada? E sentou na minha poltrona, porque eu sempre compro corredor, eu gosto de ficar no corredor. Aí ela sentou porque ela estava cansada, ela que estava na fila e sentou ali. Aí quando eu cheguei eu vi que ela estava no poltrona, eu fui falar com ela e eu vi que ela não estava bem. Aí eu perguntei, qual é a poltrona dela? Eu vou lá, sento lá. Mas foi assim, e acho que assim a gente consegue. Sim. O ruim é quando a pessoa veio aqui, porque foi um bonitão que pediu e a gente sabe que é folgado mesmo. Ele tá te assistindo. Doutor, outro assunto interessante. Estava em Porto Alegre, vindo para São Paulo, voo muito atrasado. Muito atrasado. E a gente, às vezes, eu ia ali pedir informação, eu falei assim, olha, como que está o voo? E assim, sem nenhuma informação concreta, sabe? O voo está atrasado. Tudo bem, está atrasado quanto? Porque avião, ele é tão preciso nos horários, a não ser que aconteça alguma coisa, sabe, assim, condições climáticas, né, para atrasar um voo, eles sabem exatamente onde o avião está e que hora que ele vai chegar, porque tem um plano de voo, eles sabem disso, né? E está atrasado, aí passa meia hora, está atrasado, deu uma hora, estava atrasado já 2 horas e a gente não tinha nenhuma informação de quanto tempo. E aí, aquele Nilson de vai procurar os direitos apareceu e foi lá falar com o pessoal. Aí a mulher ali começou ali eu não quero, tô doido para falar o nome da companhia aérea, mas eu tô aqui me segurando para não falar, sabe? Porque essa companhia aérea já me causou cada problema. E ela foi bem delicada comigo. Tá todo mundo aqui atrasado, ninguém tá fazendo o carnaval que você tá fazendo. Falou assim para mim. Essa foi a resposta que ela me deu. Falei, minha senhora, eu só tô aqui querendo saber quanto tempo. Porque era um dia que eu ia viajar, eu vinha para São Paulo e depois eu ia fazer um voo internacional. Eu ia chegar e ia fazer um voo internacional. Só que era mais tarde, né? Não era muito coladinho, não era. Eu ia até em casa. Não teria ido. Né? Senão eu teria perdido o voo internacional. E aí eu perguntando ali para ela, aí eu expliquei, falei, olha, na maior calma, eu falei que eu tenho um voo internacional. Que hora que é o teu voo? Eu falei, se eu falar a hora do voo, ela vai falar, então espera, porque era noite meu voo e eu ia chegar aqui à tarde. Eu só ia para casa arrumar lá. E assim ela foi. Agora, o que eu quero saber é o seguinte: quais são os direitos quando se fala de atraso e quais os tipos de atraso que as companhias aéreas não são responsáveis? Porque assim, existe aquele atraso que é por falha de administração e existe aquele atraso que é por chuva, tempestade, desvios. Tá, como que funciona esse negócio de atraso e quais os direitos que a gente tem? São muitos, né? Os tipos de atraso. Mas, independente do atraso, o consumidor ele tem direito à informação. É o mínimo, né? É o mínimo. Então, o direito da informação, independente da situação que levou ao atraso, o consumidor tem que
quis saber, né? Já é uma abusividade não trazer a informação do serviço posto à disposição do consumidor. Isso o próprio Código de Defesa do Consumidor fala de que todos os produtos ou serviços devem ter informações precisas ali, então não podemos nem discutir o quanto não ter a informação. Tipos de atraso, a gente tem ali atraso de até 1 hora, né? A regra atual fala de que você tem direito a um contato. Atualmente caiu em desuso isso, porque todo mundo tem o celular no bolso, todo mundo tem o contato ali para se fazer com quem quer que seja. A partir de 2 horas começa a se falar no direito de refeição, né? E a partir de 4 horas começa a se falar do direito de se retirar do aeroporto, direito de hospedagem, direito de remarcação. Eu ouso opinar que as companhias aéreas normalmente deixam a desinformação no ar para não começar a contar, né? Para não começar a contar. Era essa a minha próxima pergunta. Qual é o direito, em qual faixa do direito você tá, entendeu? Porque você só vai descobrir que você tem o direito das 4 horas depois de 4 horas parado lá. Sim, e aí você, cansado, né? Aceita qualquer coisa. A maior parte das pessoas vai falar, pô, deixa eu já embarcar nisso, acabar com a história e ir embora. E não recorre. Você entendeu? Então, eu acho que a ausência de informação, como aconteceu contigo, talvez seja proposital para que as pessoas não startem ali, naquele momento, em qual faixa de direito ela tá, porque atualmente, né, você faz a pesquisa em qualquer canal aí que se faça e vai escrever ali quais são os seus direitos a cada momento de atraso. Então, essa desinformação não deve existir. Justificativa de atraso, ao meu ver, fatos climáticos, eu acho que isso a gente tem que ter uma ponderação. Até por questão de segurança, né? Sim. A gente tem que ter bom senso também. O bom senso, e isso para mim é indiscutível. Agora, o seguinte, administrativo do aeroporto, administrativo da companhia falha na prestação de serviço. Aí a companhia regressivamente vai atrás da administradora do aeroporto e por aí em diante, né? Mas eventos climáticos, catástrofes ou acidentes ali, ainda que sejam nos bastidores do aeroporto, eu entendo que são atenuantes, né? São plausíveis aí de justificativa. Fora disso, a responsabilidade é de quem colocou o serviço à disposição. E é engraçado porque o aeroporto, eu estava no aeroporto aqui de Guarulhos, estava embarcando, e incrível, porque era um voo nacional e a plataforma era a plataforma ali pela 256, 260, eu já até sei aonde aquela companhia ela usa ali os wings deles, né? Ali é onde que embarca, né? Era nessa área aí. E aí, de repente, aí faltando assim meia hora para o embarque, faltando 20 minutos para o embarque, aí vem aquela velha notícia: mudou o portão de embarque. Aí ele sai do 260, vai para o 50, né? Que é do outro lado do aeroporto. Aí você olha para todas aquelas... Aí você olha para todas aquelas pessoas sentadas e tem gente ali debilitada, e você sabe que o aeroporto de Guarulhos não tem esteira, não tem... Você tem que ir lá andando mesmo, né? Aí você fala, como que essa pessoa vai chegar até lá dentro do horário de embarque e depois ainda é capaz de chegar lá e ainda ter problema, sabe? E nesse dia eu fiz até um vídeo, não deu para deixar de lado, sabe? Aí eu fiz um vídeo mesmo dizendo da companhia aérea, falando um monte, porque se você entrar no aeroporto de Guarulhos e você vê um monte de gente correndo, pode ter certeza, é tudo passageiro. Não, é tudo passageiro daquela empresa. É tudo passageiro daquela empresa. No próximo podcast eu vou falar, viu? Se eu tiver mais um problema com essa empresa, na próxima eu vou chegar aqui, eu vou falar. Você pode ter certeza, se você vê passageiros no aeroporto de Guarulhos correndo,
é passageiro, é dessa companhia. É passageiro, é certeza. Porque o que eles mudam de avião, assim, de plataforma de portão de embarque, é incrível, é incrível. E isso quando não acontece aquele negócio que lá no aeroporto de Guarulhos tem um lugar onde você embarca e vai de ônibus. Aí o que eles fazem? O que eles fazem? Eles falam assim, embarque dos prêmios no que será classe 1, embarque dos não sei o que lá, embarque... Aí vai todo mundo, você faz um monte de fila para embarcar e depois entra todo mundo no mesmo ônibus e depois chega todo mundo no mesmo ao mesmo tempo no avião. É uma bagunça que a gente vê acontecer e assim, esse último assunto que a gente tratar, a gente tinha bastante coisa para falar, mas acho que já está bom por hoje, mudança de portão. E aí eu não vou nem pelas pessoas que têm condições de pegar sua mala aí, eu estou dizendo para aquelas pessoas que vão ter problema, pessoas de idade, sabe? Que vão ter problema para mudar de portão. Eu entendo que assim, aí é uma questão administrativa, companhia e administradora, né, do aeroporto. Eu entendo que na mesma linha do direito da informação, eles não podem fazer essa informação de última hora. E fazem. Né? Eles devem ter a precaução de fazer com antecedência, né? De que pode de repente mudar, né? Seria uma sugestão para a companhia, olha, possivelmente esse voo poderá mudar para o portão X, Y, Z, porque aí as pessoas começam a se programar pelo menos para ficar ao meio, né, entre uma asa e outra ali do aeroporto. Então eu acho que para que não tenha falha total e esse corre-corre geral, que eles façam um aviso prévio de possibilidade de modificação do portão. Né? É comum mudar... e aí eu digo de maneira geral, mundial, é comum isso acontecer, mas eu entendo que para que não fira o direito do consumidor, não prejudique o consumidor, que isso tenha um aviso prévio, primeiro ponto. Segundo ponto, avisou em cima da hora, há de existir uma tolerância para o fechamento do embarque. Tem que ter um tempo, né? Tem que, porque aí... Aumentar o tempo do embarque. Aumenta o tempo do embarque. Então, para fechar o embarque, ele tem que dar, né, um tempinho, ainda que curto, né? Para que a aeronave tire depois lá na... Porque eles ficam pressionando, porque eles precisam sair, tem horário para cumprir. Mas, avião no solo custa dinheiro. Mas eu entendo que, se não houve aviso prévio, para que não tenha abusividade total... ele deixe uma margem de embarque de minutos a mais para fechar a aeronave, porque e se uma pessoa nesse deslocar perde o voo? Já pensou? Né? Não é difícil, porque quem está acostumado com o aeroporto mapeia ele e vai de um lado para o outro. Quem não está, quem é a primeira vez, se perde dentro do aeroporto. Se perde então, dentro do aeroporto. Entendo dessa maneira e estendo, né? E gostaria que você anotasse para o próximo podcast também. Todos esses direitos que nós falamos, né? Além dos pagantes, nós temos atualmente usuários dos serviços com um programa de milhas. Ah, é verdade, nós não tocamos nesse assunto. Estou falando, tem muito assunto para a gente falar. E os usuários do programa de milhas, nada muda de tudo que nós falamos hoje. Tem os mesmos direitos. Tem os mesmos direitos, porque se a companhia aérea tem um trato e um acordo com aquela empresa que acumula os benefícios de milhas aéreas e substitui ela por uma passagem, tem que então, cumprir a mesma obrigação. Seja pagante, seja usuário de milhas, ele um consumidor do serviço colocado à disposição. E aí o ajuste entre quem é o administrador das milhas que substitui pelo serviço, esse ajuste é entre eles. Você passa a ser um consumidor, né, e utiliza a milha como moeda de troca para a aquisição do serviço da companhia aérea. Eu tinha até esquecido desse assunto. O doutor trouxe aí... eu não poderia deixar de falar de milha. É verdade. E assim,
Tem outros assuntos para a gente depois tratar, é que já o tempo já está bastante extenso aqui, mas viver, eu falo, eu gostaria de ganhar o suficiente para viver dentro do aeroporto ajudando passageiros. Porque o que tem de problemas, mas o que acontece... Sim. Agora tem esse negócio também de sala VIP que já não é mais VIP, agora estão querendo... eles deram tanta sala VIP e agora estão tirando os VIP, sabe? Tudo acontece no aeroporto, tem de tudo que a gente pode imaginar. E nós vivemos no município que a maioria dos problemas estão aqui do nosso lado, porque... Guarulhos é onde todo mundo passa, né? Tem o slogan que, sim, de fato, todo mundo... A América do Sul passa aqui. E o país todo, porque, sim, vai fazer viagem internacional, todo mundo vem para cá, para daqui voar, a grande maioria. Poucos aeroportos saem direto, a grande maioria voa para cá, para daqui sair. É incrível, porque o ano passado eu estava fazendo... viajei para 22 capitais, né? Então a gente tinha voos que a gente tinha que pegar de um lado para o outro. Era incrível, porque às vezes você estava num lugar, a sua conexão era em Guarulhos. Então eu tinha que sair lá do Mato Grosso e ir para Paraíba, para vir em casa. Para vir em casa. Para viajar. Aí eu tinha que vir aqui em Guarulhos, ficar 3, 4 horas no aeroporto de Guarulhos. Ou seja, o IDECOM é em Guarulhos, nós estamos em Guarulhos. Então, posar aqui e ficar 3, 4 horas aqui do lado da minha casa. Então, porque a nossa malha aérea é ruim. Nacional, né? Nacional. A nossa malha aérea é muito ruim. Bom, gente, doutor, nós chegamos aqui no final. Eu queria dizer para vocês que o IDECOM vai sempre estar à disposição. Eu tenho certeza que nós não conseguimos contemplar tudo que a gente gostaria de falar. A gente pode voltar nesse tema e vai depender muito de você. Você que tem alguma dúvida, você que quer perguntar alguma coisa, entre em contato com a gente, porque isso daqui vai estar nas redes sociais. Então vocês entram em contato com a gente, traga o tema que vocês querem e a gente volta nesse assunto. Mas é muito, muito importante. Existe hoje no Congresso Nacional um projeto de lei que está tramitando lá e os deputados estão querendo muito resolver esse problema. Então tem vários deputados aí que estão trabalhando bastante nesse assunto. Então você fique de olho, porque vai haver mudanças e para melhor. Sim. Então esse negócio de mudar todas as passagens, a forma de passagens, a forma de despacho de malas, para baratear, e não barateou nada. Os preços ficaram iguais e o serviço piorou. Então agora vai voltar o que era antes e vai voltar com muito mais critérios. Então fique de olho, traga suas dúvidas, que a gente um dia volta nesse assunto. E eu prometo para vocês. Eu vou falar o nome da companhia aérea. O nome da companhia. Eu vou falar. E vai falar o nome do amigão lá que tomou o seu assento. Isso eu não vou falar. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Viu? Eu que agradeço o bate-papo e sempre muito interessante falar aí de direito do consumidor. É um tema que todos vivem diariamente, né? Todo mundo tem uma relação de consumo diariamente. Acompanhe a gente, e se vocês querem algum assunto para ser falado aqui, também pode colocar qualquer outro, tudo que é voltado para o direito do consumidor, traga para nós e nós vamos trazer aqui, vamos estudar o assunto, colocar na mesa e vamos discutir tudo que a gente vai discutir sobre o teu problema. Valeu, obrigado!